Eu propositalmente chamei esse vídeo de Hemingway feminista. Será que esse grande autor teve alguma maneira de entender as mulheres de uma certa maneira? Vamos analisar um pouco esse conto, Colinas parecendo elefantes brancos. Salve pessoal, estamos aqui no canal Conexões e eu propositalmente chamei esse vídeo de Hemingway feminista. A gente vai conversar sobre um conto dele chamado Colinas parecendo elefantes brancos ou Colinas como elefantes brancos, qualquer que seja a tradução. O título é provocativo porque o Hemingway, Prêmio Nobel de Literatura, ele foi um cara muito valentão, um cara muito pronto na vida social e na vida dos homens, vamos dizer assim. Ele era um cara que gostava de tourada, de caçadas, pescaria, foi em 2 guerras mundiais, ele é um cara da Guerra Civil Espanhola. Será que esse grande autor teve alguma maneira de entender as mulheres de uma certa maneira? Vamos analisar um pouco esse conto, Colinas, como parecendo elefantes brancos. O conto tem a seguinte estrutura: se passa, vamos dizer assim, inteiramente numa estação de trem na Espanha. Ele tem apenas 2 personagens, uma mulher que tem um nome, que é a Gig, e um americano, que é o namorado dela. Além disso, é um dia muito quente e a gente sabe até a temporalidade exata do conto, porque quando começa existe um anúncio de que o trem vai chegar daqui a uma meia hora, e quando eles saem da estação para pegar o trem vai demorar mais, já está acabando a temporalidade, então a gente sabe que demora mais ou menos meia hora toda essa história. Esse conto tem alguns mistérios que a gente precisa passar por cima para poder chegar à estrutura que eu quero denunciar em quase uma pequena tese hoje. Em uma série de conversas que eles vão tendo ao sentar numa mesa do bar da estação, começa a falar sobre uma possível operação, uma cirurgia que essa moça, a Gig, teria que fazer. E essa moça está um pouco titubeando, aquela coisa toda. O namorado americano incentivando ela toda hora, falou: não, eu vou estar do seu lado, outras pessoas, amigos meus já fizeram, vai dar tudo certo depois disso. E o primeiro movimento a ser feito é tentar descobrir de maneira quase que detetivesca ao longo desse conto qual é essa operação que eles falam a todo momento de maneira repetitiva, mas nunca Hemingway nomeia qual é a operação que ela vai fazer, qual é a cirurgia, qual é a intervenção que vai ter no corpo dela. E a gente, sem saber isso até o fim do conto, tem que de repente descobrir. E é um conto de 5 páginas só. Tem 5 páginas, a gente fica investigando também dentro do conto qual é essa grande operação, ninguém fala. A operação, qualquer pessoa pode perceber, é um aborto. E é muito interessante como essa moça daí vai conversando com o namorado e vai, por assim dizer, se transformando ao longo dessa narrativa. Então esse é o primeiro ponto, é um aborto que ela vai fazer. Nas interpretações históricas que pelo menos eu conheço sobre esse conto, se fala toda hora que ele é uma conversação, que ele é um grande diálogo entre um homem e uma mulher, intermediado por outros assuntos, porque eles recorrem, o Hemingway recorria à ideia de repetição. Então eles começam a falar um pouco da cirurgia, daí falam de uma bebida que chegou ali, da cerveja quente, sei lá o que, daí falam um pouco da cirurgia, e daí ela comenta como as montanhas são belas, que estão à distância, daí fala um pouco da cirurgia, essa repetição. A história, então, das interpretações desse conto, sempre se coloca essa ideia, a de que é um conto sobre uma conversação. Qual é a minha questão sobre isso? Quando a gente olha para esse conto como uma conversação, estruturalmente, a ideia que se passa, e essa é uma interpretação que coloca o homem em jogo, é de que ele pode participar desse debate. Quer dizer, a moça, ela está numa certa temporalidade interna, conversando com o homem, e quando ele pode falar sobre o assunto, ele tenta convencê-la de certa maneira que ela deve fazer aquilo. Chegam momentos até absurdos em que ela fala assim: mas depois disso vai dar tudo certo entre nós? Quer dizer, se eu fizer, você ainda vai gostar de mim? E ele: claro, você sabe como me importo com você. Aquela questão toda, né? Ela fala, olha, ela diz, eu me importo pouco comigo. Ele fala, não, quem se importa com você sou eu. Aquelas coisas que aqueles namorados horríveis devem fazer com suas mulheres. Mas o ponto principal para mim é outro. Quando se coloca a ideia de que é uma conversação, que o homem participa desse debate, se perde o conto inteiro. Porque o que acontece é que o conto é intermediado por breves pausas, que são afirmações do Hemingway, que colocam toda uma temporalidade na história dessa mulher. Então vem vindo o conto, eles vêm conversando, de repente o Hemingway fala assim, escreve assim: esta olhava para as colinas
que se erguiam à distância. A Gig, a mulher. Depois eles conversam mais um pouco, o Hemingway coloca só assim: a garota olhou vagamente para a cortina. Ela faz isso. Depois, a garota olhou de novo para as colinas. Fala e faz isso. Conversam de novo sobre a cirurgia, ela fala: a moça olhou para o chão onde ficava a mesa. Ela faz isso. Falam de novo sobre bebida, ela faz: a garota examinou distraidamente a cortina e apanhou 2 fileiras de contas. Ela mexe na cortina. O cara fala de novo da cirurgia, ela vai andar na estação. Daí fala de novo de bebida, ela vai olhar para um rio. O que está perdendo aí, se a gente acreditar que isso é apenas um diálogo, que isso se trata apenas da estruturação de uma certa conversação, é uma temporalidade inteira da mulher, em que o cara está falando: ah, vai lá, faz isso, e ela olha para baixo, pensativa. E de repente falam de bebida e ela mexe na cortina. Essa temporalidade que se perde é importante ser registrada. Por quê? Porque autoriza então a colocar aqui Hemingway naquele momento, esse conto é de 1927. Não sei direito como é a legislação da Espanha sobre aborto nessa época, mas o que parece interessantíssimo é que na estrutura formal do conto, se a gente botar em jogo que ele não é apenas uma conversação, mas que tem uma outra característica, que ele pontua um movimento interno de uma mulher que está com problemas maiores, está pensando, enquanto o cara fala da bebida, está olhando para a cortina pensando em questões existenciais até. Isso me parece que o conto ganha em qualidade, né? Ele fica muito maior, porque então o Hemingway está colocando de alguma forma a possibilidade de uma temporalidade interna da mulher dentro desse conto. Isso é muito interessante para mim. Muitos intérpretes falavam, né, que são do elefante branco, tal, colinas como elefantes brancos, e tentam buscar uma certa simbologia. Eu gostaria de terminar esse pequeno vídeo falando uma coisa. Uma vez eu conversei com uma moça e ela falou para mim: eu morava na praia e meu problema com São Paulo é que eu não sei em que lado está o mar. Quando a gente tem a dimensão de um cenário, né, muita coisa pode estar entre nós e esse cenário, mas ele fica por lá. Por exemplo, nessa moça que eu estava me recordando, deve ter, sei lá, uma cabana, a praia, e o mar está lá atrás. Ela pode olhar a princípio para a cabana, mas o mar está lá atrás, está lá no cenário da coisa. Eu imagino exatamente esse cenário na lógica desse conto. Quer dizer, tem muita coisa na frente, mas você olha e tem uma coisa por trás. É as montanhas, né? São as montanhas, quer dizer que ficam por trás. Então ela olha para o rio, mas a montanha está enorme lá atrás. Ela conversa com o namorado, olha pela cortina, mas a montanha está enorme lá atrás. E a metáfora é muito boa, né? Porque eles estão falando muitas vezes de bebidas, estão falando ali sobre se o trem vai chegar, mas tem uma colina como um elefante, uma coisa enorme atrás deles, que está até escondendo a própria estrutura do discurso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está nesse livro aqui, ó, Contos, volume 2, do Hemingway. Se vocês quiserem, a gente pode começar essa conversa. E muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.